Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal GURPS na Veia, o seu canal sobre RPG de mesa. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que eu particularmente acho muito interessante em GURPS, especialmente quando se utilizam as regras de pontos de impacto. Vou até deixar no card aqui um vídeo onde eu falo sobre as regras de ponto de impacto em GURPS. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as lesões incapacitantes. Como o próprio nome diz, as lesões que podem, por exemplo, inutilizar um braço ou uma mão ou uma perna, por exemplo. Então vou explicar isso com mais detalhes aqui. Em primeiro lugar, como que se define uma lesão incapacitante em GURPS? Ou melhor, como que o nosso personagem vai conseguir provocar uma lesão incapacitante no seu oponente? Ou como que o oponente vai conseguir incapacitar um membro do seu personagem? Em GURPS, se um personagem recebe de uma só vez, em uma única lesão, seja em combate ou não, um ferimento que provoque um dano suficiente para incapacitar, ele será, obviamente, incapacitado. Mas que dano é esse? Qual é o limiar, pelo menos para os personagens humanos e humanoides? Se o dano for provocado nas pernas ou nos braços, ou seja, nos membros, esse dano precisa ser maior do que a metade dos pontos de vida iniciais do personagem. Vou explicar isso melhor e vou dar um exemplo daqui a pouquinho. Mas se você provocar no seu oponente, de uma só vez, uma lesão maior do que a metade dos pontos de vida dele, se for em um membro, num braço, numa perna, ou se ele tiver uma asa, uma cauda preênsil, por exemplo, você vai incapacitar aquele membro dele, ok? Se for nas mãos ou nos pés, nós vamos chamar de extremidades, aí esse dano tem que ser maior do que 1/3 dos pontos de vida iniciais dele. Se você quiser incapacitar um pé do seu oponente, você precisa provocar de uma só vez um ferimento com dano maior do que os pontos de vida iniciais dele, dividido por 3, ou seja, 1/3. E se for nos olhos, para cegar o oponente, maior do que 1/10 dos pontos de vida iniciais. Lembrando que, obviamente, se as regras de ponto de impacto estiverem sendo utilizadas, acertar um olho não é tão fácil assim. Observação. Você consegue também incapacitar com menos dano ou até nenhum dano se você conseguir realizar um golpe fulminante. Porque quando o nosso personagem realiza um golpe fulminante, o nosso não, qualquer personagem realiza um golpe fulminante, a gente joga os dados para ver o efeito do golpe fulminante na tabela de golpes fulminantes. E alguns dos efeitos é provocar lesão incapacitante. E outro detalhe muito interessante também. Um golpe contra um membro ou uma extremidade nunca pode causar mais dano do que o dano mínimo necessário para incapacitar aquele membro ou aquela extremidade. Se a frase ficou confusa, espera aí que eu vou mostrar um exemplo agora e as coisas vão ficar mais claras. Vamos supor aqui, é só a título de exemplo mesmo, tá? Um personagem que tenha 10 pontos de vida iniciais. Então a gente já tem que ter em mente quanto que é a metade disso? É 5. Quanto que é 1/3 disso? Seria, teoricamente, 3,33333, 3,33. Para incapacitar um membro deste personagem que tem 10 pontos de vida iniciais, eu teria que provocar uma lesão maior do que a metade disso. Ou seja, uma lesão de 6 pontos de dano, ou 7, ou 8, ou 10, ou 20, ou 50. Tem que ser maior do que a metade disso. Vamos supor aqui neste exemplo que esse personagem sofreu uma lesão na perna, no braço, uma lesão de 9 pontos de dano. Isso incapacitaria o braço dele? Sim, porque 9 pontos de dano é mais do que a metade dos pontos de vida iniciais dele. Se ele tivesse tomado 6 pontos de dano, o braço já estaria incapacitado. 6, 7, 8, 9, 10, 20, 200 já incapacita o braço dele.
Se ele tivesse tomado 5 pontos de dano, não, porque 5 não é mais do que a metade. 5 é exatamente a metade, então não chega a incapacitar. Mas tem um detalhe interessante, uma regra que eu particularmente gosto de usar. Qualquer dano que ultrapasse o mínimo necessário para incapacitar esse membro não é considerado. Então, para incapacitar o braço desse personagem aí, eu precisaria de 6 pontos de dano. Mas ele recebeu 9. Mas, na verdade, ele vai perder apenas 6 pontos de vida. O resto não é considerado aí. Porque senão você mata um cara só acertando o pé dele, por exemplo. No caso, eu estou falando de membros, né? Não estou falando de pé. Mas é só para vocês entenderem aí por que existe essa regra. Detalhe, esse limite não se aplica aos olhos, né? Você acerta um golpe perfurante num olho, por exemplo, e causa 10 pontos de dano no olho, você vai cegar aquele olho e aquele golpe vai atingir as partes mais internas do crânio, talvez até o próprio cérebro. Beleza? Vamos continuar com o exemplo aqui, mas vamos falar de esse mesmo personagem com 10 pontos de vida e eu acertei a mão dele, ou o pé dele. Aí seria uma extremidade. Eu teria que provocar mais do que 1/3 dos pontos de vida iniciais dele. Se 1/3 seria 3,33, para incapacitar a mão ou o pé dele, eu teria que provocar pelo menos 4 pontos de dano. Vamos supor que eu acertei ele e provoquei 5 pontos de dano na mão. Então, sim, eu incapacitei a mão dele. Com 4 pontos de dano, eu já teria incapacitado a mão dele. E com aquele detalhe, apesar de eu ter provocado 5 pontos de dano, incapacitar a mão, ele vai sofrer apenas os 4 pontos de vida, de dano. O mínimo necessário para incapacitar aquele membro ali. E o que é o desmembramento? Como que você consegue provocar um desmembramento? Arrancar uma mão, arrancar um pé, ou esmagar, ou explodir um membro, por exemplo. Isso acontece se você provocar naquele membro, ou naquela extremidade, o dobro de dano em uma só lesão, né, em um só golpe, por exemplo, o dobro de dano que seria necessário para incapacitar aquele membro. Então isso está até escrito no livro lá. Ó. Se a lesão for pelo menos o dobro do necessário para incapacitá-lo, o membro terá sido destruído, né? Seja lá o que isso signifique, explodido, arrancado, queimado, esmagado, separado, não importa. Então no exemplo anterior, quando eu provoquei 9 pontos de dano para incapacitar o braço do personagem que tem 10 pontos de vida iniciais, aquele braço seria incapacitado se eu tivesse causado 6 pontos de dano. Mas se eu tivesse causado 12 pontos de dano de uma vezada só naquele braço, eu poderia ter arrancado aquele braço, ou esmagado, ou separado. Entenderam? Pessoal, se não tiver ficado claro aí, deixa para mim nos comentários, por gentileza, ok? Inclusive, aproveita aí e dá aquele like maroto, por gentileza, e se inscreva no canal. Muito obrigado, pessoal. Mas não é só isso. Quais são os efeitos das lesões incapacitantes? Ok, mestre, eu provoquei dano ali no braço do cara, incapacitei o braço dele, mas o que significa isso em termos de regra? Aí eu vou explicar por partes, mas é meio óbvio, né? Vamos supor que a gente incapacitou a mão de um oponente, ou o oponente incapacitou a mão do nosso personagem. Então o personagem que tem a mão incapacitada deixa cair o que ele tinha naquele mão. Se por acaso ele estava usando as duas mãos para segurar um objeto, né? Por exemplo, as duas mãos para segurar uma espada de duas mãos, aí ele tem que fazer um teste de destreza para não deixar aquela arma cair. Ele não pode segurar mais nada naquela mão que foi incapacitada, apesar de que ele pode continuar usando o escudo no braço daquela mão. Se for um escudo de braço, né? Não um broquel. Pode inclusive usar aquele escudo para bloquear, mas não pode usar para atacar. Até ser curado, este personagem adquire a desvantagem maneta, uma mão. Aí você tem que ir lá no módulo básico e ler a descrição da desvantagem maneta, uma mão. Até ele ser curado, né? Se não for uma lesão permanente, obviamente. E se for uma lesão no braço? Os efeitos são mais ou menos os mesmos, né? Ele deixa cair o que ele estivesse segurando ali na mão daquele braço. Porém, ao passo que alguém com a mão incapacitada pode portar um objeto na curva do braço, alguém com braço incapacitado não pode carregar nada. Se essa pessoa estiver utilizando um escudo,
o escudo fica ali preso, mas não pode bloquear e tem uma redução aí no seu bônus de defesa. É reduzido em 1 ponto. É claro que se o braço for cortado, ele vai cair junto com o escudo. Até ser curado, o personagem adquire a desvantagem maneta 1 braço. Aí tem que ler a descrição da desvantagem lá no módulo básico. Se ele tiver perdido ou sido incapacitado no pé, o personagem cai. E ele não é capaz de ficar em pé ou até de andar sem algum apoio, né? Nem que seja uma muleta, um bastão, seja lá o que for esse apoio aí. Ele ainda pode lutar se ele conseguir se firmar contra uma parede, por exemplo, mas se ele não tiver nada para se apoiar, ele tem que ficar ajoelhado, ou sentado, ou até deitado. Até ser curado, ele adquire a desvantagem deficiente físico, perna incapacitada. E se ele tiver sido atingido na perna, ele também cai, mas pode continuar lutando se ele ficar sentado ou deitado. E adquire a desvantagem deficiente físico, perna faltando. E no olho? Tomar um golpe no olho, o personagem fica cego daquele olho. Até ser curado, ele adquire a desvantagem zarolho, né, se for um olho só, ou cegueira, se forem todos os olhos que aquele personagem tem. A não ser que ele tenha alguma coisa que substitua, né, os olhos dele. Ok, mestre, entendi. E quanto tempo dura uma lesão incapacitante? Vai ficar para sempre incapacitada? Ou só um tempo? Que tempo é esse? Semanas, dias, meses, anos, segundos? Depende. Quando você provoca uma lesão incapacitante ou quando o seu personagem sofre uma lesão incapacitante, tem que fazer um teste de HT, teste de vitalidade, para verificar essa gravidade da lesão incapacitante, e isso define quanto tempo ela vai durar. A gente faz o teste. Se obtiver sucesso, essa incapacitação é temporária. Vou explicar daqui a pouco então quanto tempo ela vai durar. Se o teste for um fracasso, ela vai ser duradoura, vai durar mais. Se for uma falha crítica, será uma lesão permanente. Permanente entre aspas, eu deveria ter colocado aspas aqui, vou falar por que daqui a pouco. Vamos supor que o seu personagem então recebeu uma lesão incapacitante, você fez um teste de vitalidade para ele e obteve um sucesso. Então essa incapacitação vai ser temporária. Só uma observação aqui. Qualquer desmembramento provoca uma incapacitação permanente. Tá, mas vamos supor lá que a incapacitação foi temporária. Quanto tempo vai durar isso? Somente até retornar aos pontos de vida totais do personagem. Isso aí depende do cenário, né? Porque tem cenário que tem cura por mágica, cura sobrenatural, cura psíquica, então vai depender. Ainda tem a medicina, ainda tem a cirurgia, ainda tem várias formas de recuperar os pontos de vida, mas isso aí vai demorar horas, dias talvez até semanas. E ele sofre os efeitos descritos lá, né, nos efeitos de lesões incapacitantes, né, não consegue segurar nada, cai, etc. E se a lesão for incapacitante duradoura? Aí é uma lesão um pouco mais grave, um pouco mais séria. O personagem tem que julgar um dado. E o resultado vai indicar um número de meses necessários para que o ferimento seja curado. Ou seja, vai ficar ali se curando até 6 meses se ele tirar 6 do dado. Tranquilo? Claro que se houver um tratamento por um médico, esse tempo pode ser reduzido de acordo com esta regrinha que eu deixei escrita aí para vocês. Porém, o período de recuperação nunca é menor do que 1 mês para as incapacitações duradouras. Se for permanente, o personagem perde a utilização daquele membro, ou daquela extremidade, ou daquela parte do corpo. Fica não funcional. Nesse caso, ele adquire a desvantagem correspondente ali. E ele adquire essa desvantagem, mas ele não recebe pontos de personagem por isso para gastar com outras coisas. Ele simplesmente vai ter o seu total de pontos de personagem reduzido por causa dessa nova desvantagem. Em alguns cenários, até mesmo esse tipo de lesão aí pode ser curada. Por exemplo, com magia, né? Bom, como que se recupera de lesão incapacitante? Aqui tem alguns detalhes, algumas observações. As duradouras, que são aquelas que duram normalmente de 1 a 6 meses, é possível tratar aquela lesão com cirurgia, ao invés de deixar a vítima se recuperando por si. Essa cirurgia é um procedimento que vai durar aí cerca de 2 horas, é só uma sugestão aí, né? E se ela for realizada com sucesso, aquele tempo restante que a gente estava considerando ao rolar um dado,
ele vai ser considerado em semanas, ao invés de meses. Então vai acelerar bastante a recuperação dessa lesão aí. Se houver uma falha crítica nessa cirurgia, aí a lesão vai se tornar permanente. No caso das lesões incapacitantes permanentes, algumas vezes cirurgias restauram essas lesões, especialmente no nível tecnológico 7 ou superior. Aí os detalhes vão ficar a critério do mestre aí, tá? Algumas vezes isso vai requerer próteses, transplantes e etc. No nível tecnológico 7 e 8, esses procedimentos são capazes de restaurar parcialmente a funcionalidade. E essas operações têm penalidade de -3 ou até mais, aí o mestre que vai definir. Claro que em níveis tecnológicos superiores a isso aí, pode ser que o procedimento restaure completamente a funcionalidade do membro. Num fracasso, o paciente vai precisar de um dado mês para se recuperar antes de se submeter a outra tentativa de cirurgia aí. Bom, pessoal, é isso. Mais uma vez eu queria agradecer por vocês estarem acompanhando aqui os vídeos do canal. Se você gostou, por gentileza, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E claro, compartilhar o vídeo e o canal para os seus amigos RPGistas, jogadores de GURPS ou não. Muito obrigado a todos vocês e um grande abraço.